Esperar mais um minutinho. Agora sim, né? Boa tarde para todo mundo. A gente já começa, o pessoal entrando na sala. Valeu, Denis. Nós que agradecemos tê-lo por aqui. Vamos lá, pessoal. Então, já são aí quase 3:03, né, da tarde. Então, hoje o papo é um papo um pouco diferente, né? Então, você que veio pela primeira vez aí no nosso bate-papo de sexta-feira, a gente, toda sexta-feira, às 3 da tarde, a gente tem um encontro, né, que chama Evo Friday, onde a gente conta as novidades, né, basicamente as novidades do produto, né, o que são os recursos mais utilizados no momento de pandemia, retomada. Então, toda sexta-feira, às 3 da tarde, a gente tem esse encontro. Então, se você é a primeira vez, coloca na sua agenda aí, a gente, durante a semana, comunica aí quais são os temas que a gente vai falar. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que surgiu num dos grupos aí do Evo, né, do Telegram. Então, se você também não está no grupo do Telegram do Evo, se cadastre lá. Vou pedir para o time colocar aí o link de acesso, porque lá a gente coloca todas as novidades, todos os nossos eventos, e você fica a par de tudo. E o tema desse webinar, dessa live de hoje, foi atrelado por um pedido lá dos clientes, né, um pouco nesse momento de retomada, nesse momento aí de pandemia, como lidar com o seu time, como lidar com o seu colaborador, como dimensionar o seu time, como remunerar, como liderar, né? Um assunto extremamente importante. E a gente vê aí que durante essa pandemia, quem conseguiu ter uma relação muito boa com o seu colaborador, conseguiu passar com um pouco mais suavidade, né? Por toda essa crise que pegou praticamente o nosso mercado, né? Então, hoje o papo é sobre pessoas, e eu vou intermediar aqui uma conversa de altíssimo nível com duas pessoas que eu gosto muito, tá? Eu não vou apresentar, na verdade, eu acho melhor eles mesmos se apresentarem. Então, a primeira pessoa aqui que eu vou apresentar é uma mulher, né? Vamos começar pelas damas aqui. A Cris, que eu conheço de longa data, né? Uma super parceira aí do nosso grupo, ajuda a gente no recrutamento, na seleção, aí junto com o nosso time de people, né? E manja muito de RH, de comportamento humano, de pessoas. Então, Cris, se você puder se apresentar rapidamente, contar um pouco do seu projeto. Bem-vinda aí à nossa live e à nossa conversa. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para mim, o pedido da Evo W12 é ordem, né? Eu nem pergunto, eu só aceito, depois eu vejo o que eu faço, né? Então é uma honra, é um prazer enorme estar aqui, gente, é muito legal. Bom, eu sou profissional de educação física há muito tempo, eu tenho uma empresa chamada BrainFit, e eu levanto a bandeira das pessoas com um olhar para o resultado, e resultado da empresa e também pessoal, porque eu acredito que as pessoas elas são capazes de produzir seus próprios resultados e contribuir com um mundo melhor. Eu entendo que o esforço individual, seja dos líderes ou da equipe, todos eles em sintonia promovem crescimento, né? Um país se faz de empreendedorismo e de empreendedores. Então, a gente, como protagonistas das nossas histórias dentro das empresas, seja a gente tomador de decisão ou não, faz com que tudo isso cresça. Então, essa é a minha bandeira. Ajudar as pessoas a produzirem seus próprios resultados e a melhorar o ambiente como um todo e o mercado como um todo. Eu, efetivamente, escolhi o fitness para levantar essa bandeira, né, para fazer isso, porque o fitness é a minha casa, é a minha profissão, é onde tudo começou, tudo que eu tenho, eu tirei do fitness. Então, o mínimo que eu posso fazer é devolver para esse mercado, em qualificação humana, as mesmas coisas que eu recebi ao longo desses mais de 30 anos que eu estou no mercado, já faz um tempo, né? Eu sou super apaixonada por gente, pessoas, estar aqui com vocês é o que justifica toda essa causa, né? Eu acho que é muito legal ter essa oportunidade que eu quero abraçar assim com todo o meu carinho e poder, né, trocar essas informações com vocês, que o sarrafo o Peter colocou bem alto, então eu espero poder honrar isso aí, né, Peter? E é isso, tá, gente? É um prazer estar aqui, fico super à disposição, adoro pergunta e vamos em frente. Vai ser difícil segurar, né, Peter? Que eu e meu compadre a gente fala, né? Não, eu vi aqui a pauta aqui que a gente preparou, pessoal, e tá imperdível. E quando a gente pensou em pessoas, na hora já veio o nome da Cris, falar, cara, temos que chamar a Cris para essa live. Então, muito bem-vinda. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente, esse bate-papo.
Muitos do nosso time aqui que está te escutando foi proveniente de um processo seletivo aí que você fez junto com o nosso time de pessoas. Então, de Verdade. fato, se você ainda não conhece o trabalho da Cris, segue lá a BrainFit e segue ela, porque de fato ela manja muito desse assunto. E a outra pessoa que vai falar com a gente, né, o meu amigo aí, sócio, amigo, parceiro, né? Eu costumo dizer que eu vejo hoje mais esse cara do que qualquer outra pessoa no mundo, sempre conectado, que é o Paulo Aquial, né, fundador aí da Body Systems e hoje aí presidente do Evo e da W12, que está à frente, tem muita experiência com liderança. Paulo, se puder dar uma palavrinha para todo mundo aí, apresentar um pouco, falar um pouco de você e do seu trabalho, seria bacana para quem não te conhece, se é que tem alguém aqui que não te conhece, né, meu amigo? Você está mutado, Paulo. Você está com o microfone aí. Opa, abri. Ó, agora sim. Vamos lá, agora sim. Obrigado aí, Peter, pela apresentação, né? Pelo carinho. Uma honra estar aqui com a minha comadre, Cris, de muitos anos. Também sou professor de Educação Física da turma de 1985 na USP. São 35 anos de estrada e deve ter um monte de gente da nova geração aí que não sabe quem a gente é, viu, Peter? Porque o pessoal chegou aí, né, há poucos anos aí e muita gente não conhece a história mais passada, né? Queria dar um oi aqui também. Eu vi muita gente conhecida aí na lista de participantes. Vi a Noara, vi a Thaís, Thaís, minha parceira de portal da educação física, né, durante muitos anos. Vi o Cleiton também, tá? Vi o Luiz da Equipe 7, né, desde os tempos da Body Systems, a gente junto aí, né? Uma honra. E mais um monte de gente legal aí, todo o pessoal do nosso time. Vi a Débora Branco também, tá certo? Também companheira de longas jornadas. Aliás, eu queria pedir um favor, né? A gente tem um hábito, né, dentro do nosso time, que eu acho que é um hábito muito importante, muito saudável, para a gente poder viver essa época de home office de uma forma muito mais produtiva e mais próxima e mais íntima, que é pedir para o pessoal abrir a câmera, né? Para a gente poder ver vocês, tá? Dá uma aflição ficar falando com uma janela preta, né? Dentro do nosso time, a gente já tem esse hábito, né? A gente pede para todo mundo sempre para que esteja nas nossas conversas com a câmera aberta. Então, eu queria pedir para vocês, para a gente até poder ver as expressões de vocês, né, Cris? Porque a gente vai falar umas coisas meio polêmicas aqui. Então, a gente já quer ver se vocês vão fazer cara feia para nós, se vão xingar, se vão querer bater na gente aqui. Mas hoje o papo é quente mesmo, né? Porque quando a gente fala em formação de equipe, né, de alta performance, quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em remuneração, comissão, tá certo? Que é um troço que eu odeio, e eu já vou dizer daqui a pouco por que eu odeio, né? Então, a gente hoje... eu até pedi para o Peter, eu falei, Peter, vai de mediador hoje, tá certo? Eu quero ser debatedor porque eu quero soltar o verbo aqui, tá certo? Então, quem está aí assistindo a gente, né? Se eventualmente você quiser me bater, pode mandar aí no chat aí, fica à vontade, tá certo? A gente aceita todas as pedradas, mas se tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira é lidar com gente, né? Com pessoas, formar equipe, formar time, tá? Então é um assunto que eu gosto muito, na verdade sou apaixonado, fascinado pelo assunto, é o assunto que eu mais gosto na vida, tá? Então, a gente está aqui hoje fazendo uma coisa que a gente ama muito, né, Cris? A Cris também escolheu essa direção, esse caminho, né? E, bom, enfim, vamos começar aí, porque senão a gente não acaba hoje, que tem assunto aqui para dar e vender. Vamos nessa, Paulo. É isso aí, cara. Temos bastante tema. Então, para quem chegou um pouco mais atrasado, a gente vai falar hoje sobre pessoas, sobre time, sobre, né, toda essa relação humana entre líderes e liderados, né? Como que você administra o seu time. E eu queria começar com uma pergunta para vocês dois, pessoal, né? Vou fazer para a Cris, primeiramente, assim, qual é o cenário? Eu queria trazer muito para o presente, tá, Cris? Agora, nesse momento, sexta-feira, né? Quase a última semana de agosto. Qual o cenário das academias hoje em relação às pessoas? Elas estão contratando, voltaram a contratar, estão ainda demitindo? O que você tem observado e o que está acontecendo no mercado nesse exato momento em relação à relação de trabalho aí? O pessoal voltou com as equipes, estão voltando parcialmente.
um overview para nós aí. O que eu posso dizer, assim, que eu tenho percebido é que está mais ou menos como se fosse uma pré-venda. Sabe aquela ação de pré-venda? Que a gente, quando vai abrir uma academia, a gente tem uma equipe um pouco mais enxuta e a gente escolhe tecnicamente as pessoas que têm um pouco mais de qualificação e têm um maior alcance dentro do negócio como um todo e começa a trabalhar com elas até que tudo volte ao normal. Então, o que eu tenho percebido, sim, é uma equipe um pouco mais enxuta, de pessoas com mais qualificação. Quando eu falo isso, eu estou falando daquelas pessoas que elas se dispõem a trabalhar, a estar junto no negócio, a ter uma proposta de causa conjunta, né? Então, elas entendem que existe um momento que a gente está passando e que está todo mundo passando e elas estão dispostas a investir seu tempo e energia nisso. Então, essas pessoas estão sendo qualificadas, né? Assim, estão sendo utilizadas e estão sendo chamadas novamente. O que eu acho é que as pessoas, porque antes nunca ninguém se preparou para isso, e eu vejo no mercado de academia um grande gargalo no sentido de promoção das pessoas, a qualificação da equipe, o próprio posicionamento profissional dentro do setor, o que eu percebi foi que tanto os donos não sabiam como fazer esse julgamento de valor em relação à sua própria equipe, quem seriam essas pessoas, bem como as pessoas também não sabiam se eles teriam seus empregos garantidos ou de volta. Então, eu percebi uma grande insegurança, incerteza de como lidar uns com os outros. Estão voltando com equipes mais enxutas, pelo menos os clientes que eu atendo e os que eu tenho visto, com equipe mais enxuta, com as pessoas que efetivamente se mantiveram presentes durante essa pandemia, porque quando tudo isso começou, para falar de agora, é legal falar quando tudo isso começou, né? Quando isso começou, a pergunta era: como é que eu faço para manter engajada a equipe? Como é que eu faço para ficar perto da equipe se essa equipe vai estar no online, né, o tempo integral? E as dicas eram para promover treinamentos, acolhimento, colocar em pauta projetos que poderiam ter ficado para trás, aproveitar para se utilizar de estratégias de RH e de gestão de pessoas como feedback, feed forward, para promover uma aproximação e ser transparente, né? Então, quem conseguiu olhar para isso como sendo algo que deveria ter sido um hábito desde o início, trouxe boas pessoas para perto. E aqueles que estavam menos preparados sofreram um pouco e estão sofrendo para trazer novamente, tá? Então, assim, eu vejo vários cenários, eu vejo que esse momento de pandemia, de crise, colocou à prova essa gestão voltada para as pessoas. Então, eu vou falar coisas aqui, tá, gente? Então, como o Paulo falou, sarrafo alto, azar de vocês, ninguém mandou me chamar, né? Assim, né? Quem estava preparado, cara, quem tava olhando para isso, trouxe time bom, trouxe gente legal, mas quem não, perdeu gente de valor. Né? E assim, eu acho que isso é uma atenção que a gente tem que ter. Eu disse outro dia que precisou vir um bicho invisível para fazer visível coisas que deviam ter sido um hábito desde sempre. Cultura é uma delas, a cultura do relacionamento, a cultura do engajamento, a cultura da via de duas mãos, a cultura do empoderamento, de trabalhar efetivamente as competências individuais, de ter promotores na sua empresa como equipe, tá, gente? Eu não estou falando só do cliente, nem estou falando de um time. Estou falando da equipe como um todo, né? Equipe promotora, né? E agora está sofrendo um pouco para resgatar isso. Esse é um olhar geral, agora é um olhar da Cris, tá? E nessa atualidade, né, agora, falando de sexta-feira, 3 horas da tarde, tem muita gente, muito dono tentando organizar, que também ninguém sabe, né, o que está acontecendo, inclusive até por conta da expectativa do próprio cliente, tentando organizar a bagunça, né, tudo que está coisado, inclusive para saber qual será o melhor caminho. E eles estão trabalhando um dia após o outro. É um olhar que eu tenho tido aqui. Muito bom, Cris, legal. Sem dúvida, sem dúvida. O Paulo também, né? A gente tem conversado com bastantes clientes aqui. Praticamente a gente, né? A nossa agenda está muito voltada para isso, Paulo. Acho que seria legal você também, se você puder passar para a gente, o que você está sentindo também em relação a esse momento com as academias, como está o humor, né? Como estão as pessoas, né? Como está o time? O que você tem sentido nessas conversas, Paulo? Tenho sentido, bom, em primeiro lugar, né, muitas conversas, porque
porque eu acho que nada melhor para nós. Acho que vocês, gestores de academia, têm um privilégio que nós, né, como empresa de tecnologia, nem sempre temos, né? Na minha época de Body Systems era diferente, porque a gente tinha os workshops trimestrais, a gente tinha os treinamentos, a gente estava sempre presencialmente muito próximo de vocês, muito próximo dos professores, muito próximo dos clientes. Como empresa de tecnologia é um pouco diferente, a gente não tem esse privilégio todos os dias, né? E vocês têm esse privilégio nas academias de vocês. Vocês olham nos olhos dos clientes todos os dias, vocês estão perto, vocês conversam, né? Então a gente aproveitou realmente desde março, desde que deflagrou a crise, a gente aproveitou esse período todo para conversar com todos os nossos clientes, para ficar muito próximo deles, para aproveitar a tecnologia que todo mundo aprendeu a usar, né? Seja o Google Meeting, seja o Zoom, seja o Skype, seja lá o que for, o Microsoft Teams, qualquer que seja a plataforma aí, mas a gente aprendeu a se comunicar de forma digital, né, através de uma câmera, e eu tenho feito muito isso todos os dias, né? Tem muita gente aqui, inclusive nesse bate-papo nosso aqui, com quem eu conversei aí nas últimas semanas, nos últimos dias. É um prazer muito grande isso aí, e a gente descobre muita coisa, né? Conversando com gente de todas as regiões do Brasil, gente de todas as cidades, e uma coisa que eu descobri que o desafio da reabertura é maior do que o desafio de ficar fechado, né? Porque quando a gente percebeu que a gente tinha que fechar as portas, no caso da nossa empresa, que a gente tinha que ir para home office, né? E felizmente a gente tomou essa decisão 2 semanas antes do mundo inteiro deflagrar e tomar essa decisão, e a gente, já pensando em preservar o nosso time, a gente tomou essa decisão muito rápido, né? Um pouquinho antes, né? Do restante aí do planeta. E o que a gente percebe é que quando você fechou as portas das academias, quando você foi para home office, a primeira coisa que todo mundo fez foi olhar para todos os custos, né? E tudo aquilo que poderia representar uma gordura, um desperdício, alguma coisa que pode ser cortada, e foi o que todo mundo fez, né? Cortar despesas, renegociar aluguel, renegociar contratos, e isso, inclusive assim, a parte de pessoal, né? A parte dos colaboradores, dos professores, né? Todo mundo se conscientizou que a gente precisava tomar algumas medidas, né? E enquanto as academias estão fechadas, essas medidas são remédios temporários que nos ajudam a tentar diminuir o prejuízo, a ficar um pouco mais próximo do equilíbrio, né? E isso funciona por um certo tempo, né? No momento que a gente começa a abrir as academias, muitas, já pela extensão da crise, né, pela duração da crise, muitas foram obrigadas a demitir, né, muitas foram obrigadas a abrir mão das pessoas, e na reabertura você tem um desafio muito grande, que é a volta dos custos, né, que você não tinha quando você estava fechado, e também essa coisa do pessoal que eventualmente precisa ser recontratado. É um pessoal que está... ou é um pessoal novo, que nunca trabalhou em academia, e a gente sente isso muito hoje no suporte do Evo, né? Porque hoje 90% dos nossos atendimentos no suporte são gente nova que nunca operou um software, que não conhece academia, que não sabe o que fazer na frente daquele negócio, e aí o cara aciona o suporte e a gente tem que ensinar aquelas pessoas do zero, né? E assim é também dentro das academias. As academias precisam ensinar aquelas pessoas o que é o nosso mundo, o que é o mundo do fitness, o que é um aluno de academia, né? Então, essa questão da inexperiência das pessoas que estão sendo contratadas agora, ou as pessoas que estão sendo recontratadas estão enferrujadas porque ficaram muito tempo paradas, né? É um desafio muito grande para o gestor de academia hoje, né? Essa retomada, né, em reorganizar o time num cenário diferente, numa realidade diferente, com outras condições econômicas, né, com outras condições de fluxo de caixa,
Então, tudo isso vem sendo um desafio muito grande, né? O que nos exige um processo de reengenharia e de reinvenção do negócio, né? Então, esses que têm participado com a gente do Evo Educa, das nossas lives de sexta-feira, são aqueles que realmente ficaram conectados o tempo todo, aproveitaram esse período para fazer uma lição de casa, para reorganizar a casa, né? Então, de parabéns. Teve gente que ficou parada, chorando, em pânico, esperando a vida trazer dias melhores, e essas pessoas hoje, no processo de reabertura, estão lidando com os desafios de formar uma equipe, com os desafios de treinar novamente as pessoas, né, dentro de uma nova realidade. Então, o desafio é muito grande, a gente entende muito o drama que todo mundo está vivendo hoje, principalmente na área de pessoas, né? Legal, Paulo. Boa contribuição. Quando você falou muito reengenharia, né? Reinventar, reabertura, né? Tudo aí antes, né? De praticamente um novo começo. E aí queria pegar um pouco daí, cara. Quando a gente fala de novo começo, a minha pergunta para vocês dois é o perfil desse profissional, né? Desse novo profissional, né? A gente, né? Como você falou, Paulo, na W12 se adaptou, né? Mas nas academias, no fitness, existe um novo profissional, um novo perfil de profissional? Vocês sentem que o professor tradicional, né, que dava com elas aulas, o time de recepção e de vendas, as pessoas que contribuem nas academias, o perfil vai mudar ou já mudou? Deveria. Deveria? Assim, Legal. Eu entendo que, aí eu vou entrar aqui, né? Eu entendo que a gente precisa ter agora se a gente quiser se manter relevante para esses próximos passos, a gente precisa ter uma enorme capacidade de se reinventar e inovar naquilo que a gente é capaz de fazer em função de tudo que a gente está vendo agora. Esse momento que a gente passou pegou a gente de calça curta em algumas habilidades que a gente não tinha. Um exemplo. Muitas mulheres, eu não porque eu trabalho, mas mulheres que não trabalham ou pessoas que não tinham habilidade com a parte digital, por exemplo, se viram obrigadas a ter contato com ferramentas para manter contato com o mundo externo através do digital e tiveram que se reinventar e se adaptar a isso. Então, esse novo profissional, que eu não gosto muito desse termo novo normal, para mim ele não funciona, porque normal a gente não vai ser mais. Eu acredito que o que a gente trouxe até aqui, o que nos trouxe até aqui, não nos mantém para o próximo passo, mas ensinou a gente pra caramba. Então a gente não pode desvalidar a nossa história. Para ser um novo normal, a gente teria que desvalidar, resetar. Isso não existe. Porque todo o aprendizado que a gente trouxe até aqui é a nossa maior contribuição, é o nosso legado. Então, não existe novo normal no meu olhar. Existe um novo diferencial. Então, essa capacidade de entender quais são esses novos skills ou novas competências que cada um de nós precisa saber desenvolver para enfrentar esse novo momento, eu acho que isso precisa ser olhado e eu queria contribuir com 4 pilares talvez de competência para que a gente consiga olhar, e competência como comportamento, não é competência de execução. A primeira delas é um estudo, inclusive, que vem da Kate Davidson, que é um livro chamado The New Education, e ela fala o seguinte, que a gente precisa desenvolver 4 pilares para se manter relevante a partir de agora, que é a comunicação, e a comunicação como base de liderança, e a comunicação aqui não está onde eu falo e você escuta, a comunicação está no meu estado de presença. O fato de eu olhar no seu olho e estar aqui presente, tornando esse momento super-humano, ainda que tecnológico, comunica a minha presença, a importância que esse momento tem eu aqui e agora. Então, a comunicação como um comportamento que solidifica e dá base e embasa a relação da liderança. E essa relação da liderança e do protagonismo caminha para um outro patamar de competência, que é a competência da colaboração, onde o que eu faço bem e eu tenho de bom, junto com o que vocês fazem bem e fazem de bom, somados, geram novas habilidades que para o todo é muito benéfico. Então, a colaboração como as diferenças que se unem para um bem comum.
A terceira competência ou terceira habilidade seria a capacidade que a gente tem de ter um senso crítico muito alto. E quando eu falo de senso crítico, eu não estou dizendo assim da reclamação, do esperar que deixa a vida me levar, das coisas que acontecem, que basta que eu peça para Deus e faça tudo direito, que tudo vai dar certo. Isso desvalida a nossa existência. Então, a capacidade que eu tenho de ter um senso crítico apoiado em valores reais, verdadeiros e de vida. E a quarta competência seria a competência da criatividade, que a criatividade não com cunho artístico, mas a criatividade para a solução de problemas. Hoje, nesse momento, à medida que a gente está vivendo e o dia a dia, no sentido de reaprender como que a gente lida com tudo isso, se a gente não olhar para esses 4 ambientes de competências ou de habilidades individuais para corroborar positivamente para tudo isso que vai vir e que está vindo, eu acredito que não dá para chamar isso de novo normal, na minha opinião. Eu acho que isso é um grande diferencial e são coisas que a gente vai ter que aprender. E aí uma provocação. Quando sugiro que as pessoas comecem a olhar para esse novo olhar, que elas olhem para trás, quando tudo isso começou, e qual foi a primeira reação sua, qual foi a primeira reação sua quando tudo isso falou, bom, agora parou tudo, lockdown, vai ficar preso em casa. Qual foi a primeira reação? Essa reação, naquele momento do pânico, diz muito sobre você. E é bom, porque cobrar da gente que a gente tenha que ser resiliente no momento em que a gente está passando é uma atitude bem otimista, eu diria, do cara achar que ele tem que ser resiliente. Não dá para a gente ficar feliz com tudo isso que a gente está acontecendo. Dá para a gente olhar para tudo isso e tentar fazer algo a respeito, que é o grande barato da gente dar de cara com algo que a gente não consegue lidar, né? Ô, Cris, o Léo está perguntando aqui para você, está pedindo para você repetir aqui o segundo pilar. A cooperação. Primeiro é a comunicação, segundo, cooperação, terceiro, senso crítico e quarto, criatividade. The New Education é o nome do livro e a Kate Davidson é uma educadora, psicopedagoga sensacional. Não tem em português o livro, vale a pena quem lê em inglês comprar. Legal. Boa, Cris. Quer complementar, Paulo? Eu quero complementar sim, né? E quero aproveitar o que a Cris trouxe aí, que eu acho que está muito, muito adequado, né? E também trazer aqui o olhar para a nossa realidade, a realidade de todos nós aqui, né? Porque a gente tem, Cris, aqui na audiência, vários clientes da W12 que usam o Evo e que já, de uma certa forma, já ingressaram nesse processo que a gente vem ouvindo muito todo mundo falar, que é o processo da transformação digital, né? A nossa vida, o mundo hoje passa por uma revolução digital, né? E por mais que caras que nem eu, né, que sou um dinossauro da educação física, que sou um cara essencialmente presencial, analógico, né, que gosto do contato, que gosto do olho no olho, que gosto da boa conversa, né? Seja uma conversa profissional, num workshop, num treinamento, ou seja, numa mesa de bar, né? Eu tive, nesses últimos meses, que dar o braço a torcer e que aprender coisas que eu me recusava. Quer dizer, o pessoal aí do meu time está aqui, né? Todo mundo sabe como é que eu sou e eu sou muito cabeça dura para algumas coisas. Uma delas são as redes sociais, né? Eu não sou um fã, eu não sou um cara que curte as redes sociais, nunca curti, mas hoje eu preciso ter uma conta de Instagram para ver aquilo que o meu próprio time publica, aquilo que a gente está fazendo, como é que o cliente interage com aquilo. Quer dizer, eu tive que dar o braço a torcer, eu tive que aprender coisas que eu não sabia, eu tive que aprender a mexer. Inclusive, aprendi a mexer no Evo, viu, pessoal? Uma coisa assim que, para mim, foi um desafio e foi uma vitória, né? Hoje eu consigo mexer no Evo, né? Que é uma coisa que eu sabia pouco, né? Eu sabia o básico. E junto com o time todo aí, a gente passou por um processo de treinamento. E eu acho que nas academias é a mesma coisa. Eu acho que assim, a gente vai ter uma situação híbrida daqui para frente.
né? As pessoas têm nos perguntado, as aulas virtuais vão substituir as aulas presenciais? O treinamento virtual vai substituir o treinamento presencial? Não, não vai. A gente sabe que não vai, turma. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que frequentam uma academia de ginástica gosta do ambiente social, gosta do contato, gosta da interação e não vai abrir mão disso. Na verdade, a gente vai ter muito mais gente com tudo isso que está acontecendo, querendo cuidar da saúde, querendo pertencer a uma tribo, querendo fazer parte, querendo interagir. As pessoas estão com o saco cheio de ficar em casa, quer dizer, está todo mundo de saco cheio de ficar em casa. Então, eu acho que a gente tem uma demanda represada sensacional para a gente atender no ano de 2021, depois que a gente tiver a vacina, depois que a gente estiver com a casa em ordem. Agora, que as aulas virtuais, o treinamento virtual vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, isso você não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, essa situação híbrida, ela veio para ficar. Não é um paliativo de pandemia. É uma coisa que, assim, professores de educação física, profissionais de educação física, de fitness, como eu, né, de uma vida inteira, que não estiverem alinhados, que não aprenderem a mexer nos aplicativos, que não aprenderem a se comunicar de forma digital, eles vão ficar para trás. Quer dizer, e nós como gestores, a gente vai privilegiar as pessoas que tenham essa afinidade, que tenham essa capacidade, que tenham esse já um pouco desenvolvido esse lado digital. O mundo dos aplicativos é uma coisa que vai dominar completamente a nossa vida. Quer dizer, a nossa vida vai estar no smartphone. Tá? Aqueles ícones do nosso smartphone, eles vão fazer absolutamente tudo para nós. Desde pedir comida, achar o transporte, mostrar o caminho, marcar uma aula, receber a prescrição de um treinamento, né? Promover uma maior integração entre todas as partes, né? Alunos, gestores, vendedores, professores. Então, a gente vai privilegiar, sim, pessoas que tenham uma afinidade com o mundo digital. Essa já é uma mudança de característica no processo de seleção e recrutamento nas empresas, né? E as pessoas que não estão correndo atrás, né? Que não estão se preparando, que não estão aprendendo, essas pessoas, infelizmente, elas vão perder a oportunidade de fazer parte das equipes por essa deficiência, né? Que vai passar a ser visto cada vez mais como uma deficiência, como uma limitação. Muito bom, Paulo. Legal, né? A gente estava batendo um papinho aqui antes de entrar sobre as competências do futuro, né, Cris? Assim, hoje, por exemplo, você tem às vezes um cargo, uma função de uma pessoa que você contrata para só mexer em rede social. Talvez alguns anos atrás era uma profissão que nem existia, né? As profissões elas estão sumindo, algumas profissões. E aí eu queria perguntar para vocês dois, assim, quais são as competências do futuro, além dessa que o Paulo já colocou, né, sobre redes sociais, assim, quais expectativas, por exemplo, que um líder ou um liderado vai ter um pelo outro, né? Um líder, por exemplo, qual a expectativa que ele cria desse novo profissional e também qual que é a expectativa que esse profissional pode criar do líder, né? Baseado um pouco nessas competências do futuro, Cris. Você tem como falar um pouquinho com a gente sobre esse tema? Assim, o que vai ser importante lá no futuro para esses dois públicos, né? Líderes e liderados? Olha, eu entendo que, bom, primeiro que como competência, a gente está falando de competência tanto pessoal, né, que são as competências mais comportamentais. Então, essas competências comportamentais eu citei aqui atrás nesse estudo que não é nem de mim, né? Eu acho que a principal habilidade que a gente tem que desenvolver como gestor é olhar para essas competências, essas 4 que eu sugeri, olhando para tudo isso em termos de desenvolvimento de equipe e o desenvolvimento próprio. Agora, eu acho que uma das principais competências individuais que cada um de nós tem que ter, seja a gente líder ou seja a gente parte de uma equipe, é o autoconhecimento. E autoconhecimento é a capacidade que a gente tem de olhar para aquilo que a gente é bom, que a gente faz bem e que nos leva para um próximo patamar, entende? Então, se antes a gente falava de autoconhecimento, inteligência emocional, a gente falava desses pilares, agora a gente está falando para isso de uma maneira um pouco mais prática, evidenciada e testada, porque a gente foi colocado à prova, afinal de contas, nesse período todo, e não tem mais muito como a gente não olhar para isso. Sobre a questão digital, eu acho que tudo é uma questão dessa adaptação que a gente vai ter que fazer para esse novo momento.
Então, não mexer em digital, o Paulo sucumbiu às redes sociais, quando eu vi ele lá no Instagram, na hora eu curti ele e falei, nossa, não vou perder essa oportunidade, porque vai que ele some. Né? Então, assim, e assim como o Paulo, tem muita gente nesse lugar, né? De não ter tanta afinidade assim com a rede social e preferir o offline, né? Só que nesse momento agora não tem mais como, a gente não tem mais volta nesse sentido, até porque a tecnologia ela pode ser humana, né? Então, os sistemas operacionais sempre foram para a gente uns apoiadores e incentivadores para a gente olhar para os indicadores de performance, que a gente não fazia isso, ou a gente fazia de maneira muito superficial. E que agora a gente vai ser obrigado a fazer não só as análises, mas uma boa alimentação de um sistema, por exemplo, operacional. Então, o profissional de educação física, aí nós estamos falando de academia, tá, gente? Profissional de educação física que não soubesse mexer num sistema, não souber olhar para os indicadores, os próprios indicadores, e aí eu estou falando do autoconhecimento, não é só aquela coisa pessoal, psicológica, de autodesenvolvimento, porque para ser uma pessoa melhor, eu estou falando para o autodesenvolvimento profissional mesmo, de entrega, sabe, de troca, de saber qual é o papel dele, tanto o profissional quanto o dono, o papel dele na construção dessa obra aí que está retomando, vamos dizer assim. Então, habilidades digitais para digital, habilidade de olhar administrativamente com planejamento estratégico para dentro desses, né, KPIs, enfim, indicadores de desempenho, a capacidade de fazer uma análise, aí o senso crítico, lembra? Você olhar e fazer uma análise de mercado, qual é o teu posicionamento e conseguir olhar para o todo. Então, situações e dicas que a gente já foi dando ao longo do tempo, nesse momento, se não souber aplicar, não colocar em prática, vai sofrer mais, porque as pessoas estão mais antenadas, estão precisando ficar mais antenadas, mais conectadas, mais informadas. Sempre precisou, sabe, gente? Isso é uma coisa também que me incomoda um pouco, né? Sempre não, né? Sempre é muito tempo, mas há muito tempo, de um tempo para cá, a gente vem falando, quem está muito conectado com o mercado, com tendência, com novidade, com inovação, com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de negócio, olhava para isso, me surpreendi, eu me surpreendi não, mentira, eu não me surpreendi, mas de uma certa forma me frustrei de ver o tempo para a retomada do fôlego quando isso tudo aqui começou no nosso setor. Não foi uma surpresa, porque de uma certa maneira eu esperava, porque a gente que está ligado nisso, a gente acaba vendo. Mas eu falei, puxa, muita gente demorou muito para essa retomada, sabe? E aqui eu estou falando de ambos os lados, tá? Como você sugeriu, a polarização, dono e a equipe. E eu não sou muito a favor, aí eu vou até colocando aqui, eu não sei se eu vou piorar a situação do Paulo, mas aí se vira, né, Paulo? Assim, eu não sou muito a favor de líder servidor, sabe, gente? Eu não sou muito a favor disso. Eu sou a favor do protagonismo, entendeu? Individual, estando... Eu não sei, Paulo, você me pega, mas, cara, eu não sou a favor, eu sou a favor de cada um cuidando muito bem daquilo que faz bem e todos indo numa única direção. E enquanto a gente não olhar para isso, depois de tudo que nós estamos passando, se cada um ficar cuidando só do seu lugarzinho, onde que a gente vai parar, né? Sei lá, eu acho que é muito pouco, né? Então, provocando, né, Paulo? Vai, você. Boa, Cris, boa. Já chegamos no ápice, talvez, agora do nosso webinar. Então, quem está assistindo a gente, o Paulo provavelmente deve ter uma opinião diferente. E, pô, Paulo, se quiser, né? Taca, Paulo. Aí, né? O que é esse tal de líder servidor, cara, que a Cris falou? O que é esse cara? Eu acho assim, teria uma grande oportunidade aqui para o pau comer agora, né? Porque quem me conhece há muito tempo já me ouviu muitas vezes, né, eu defender esse conceito de líder servidor. Mas, na verdade, quando eu vejo a Cris explicar a posição dela, eu vejo que na verdade, não é conflitante, né? Eu acho que a gente corre o risco aí de misturar um pouquinho o conceito, né? E acabar achando que existe um confronto, né, de ideias aí, quando na verdade não é bem isso.
Eu sou um cara que há muito tempo, né, até eu diria que se o Peter perguntar para mim o que essa pandemia trouxe de novidade em termos das habilidades e das competências de líder ou de liderado, né, ou de membro de uma equipe. Eu digo, ela não trouxe novidade, ela só reforçou aquilo que eu sempre defendi a minha vida inteira, desde 1985, quando eu entrei na educação física e o Mauro Ghiseline, né, meu grande mestre Mauro Ghiseline, me levou para a Runner como estagiário e eu aprendi ali já naquele momento, no meu primeiro passo na educação física, acreditar naquilo que eu chamo de teamwork. Eu acredito que nós é mais forte do que eu sempre, né? Isso não quer dizer, né, que eu não concorde com a Cris quando ela exalta as características individuais, as competências, o talento e a vocação das pessoas. Eu acho que o líder servidor é exatamente aquele que consegue identificar as diferenças nas pessoas, qual é o professor que mexe com as pessoas numa aula de dança, qual é o professor que tem um enquadramento muito melhor numa sala de musculação, atendendo 1 a 1, qual é o profissional que tem uma característica de coordenação, e às vezes a gente comete erros grosseiros, né? Porque a gente pega o nosso melhor professor e coloca para coordenar e ele só faz cagada, tá certo? Você perdeu o teu melhor professor e ganhou um péssimo coordenador, né? É um hábito que as academias têm, muito comum. Então eu acho que essa capacidade de identificar as individualidades, né, e de explorar e de dar pista, de dar espaço para as pessoas irem até o limite do seu potencial, do seu talento, da sua vocação, é uma característica do líder servidor, né? E a minha defesa de líder servidor, a defesa de uma vida inteira, né, há 35 anos eu acredito nisso, é em contraposição, né, não ao talento, à vocação individual de cada pessoa que faz parte de um time, é em contraposição a postura, né, de chefe, né, que hoje no mundo, ao meu ver, é uma coisa que não existe mais, né? Aquele cara que ele manda, todo mundo obedece, ele não ouve ninguém, ele quer que as coisas sejam a sua imagem e semelhança, né? Quando eu acho que o mundo hoje, e quem aí... eu vi que o Zé Luiz está aí, que era meu cliente na Body Systems, eu vi a Rosa Pacheco aí, né? Vi pessoas que certamente me ouviram falar isso em muitos momentos aí de convenções, de congressos, né? O espaço hoje é o espaço de debate, é o espaço de discussão. Eu não concebo mais uma equipe em que tenha um que fala e todo mundo escuta. Então, hoje é o momento, e eu acho que a pandemia acelerou isso, né? As pessoas se abraçando e percebendo que elas precisam umas das outras, que nós estamos do mesmo lado. Eu diria assim, qual é o maior skill de uma pessoa para fazer parte de uma equipe de alta performance hoje? Ela acreditar de que nós estamos todos do mesmo lado e que aquelas relações são horizontais, né? Cris, pode parecer estranho para quem não conhece a nossa história, né, tanto de Body Systems como de W12, de Evo, pode parecer estranho quando a gente diz que a gente não tem hierarquia, que a gente não tem organograma, que a gente não tem essas relações verticais, né, de empurrar as coisas goela abaixo dos membros das equipes, né, que as pessoas têm voz, que as pessoas muitas vezes entram em conflito e que o conflito é uma coisa extremamente positiva. Tem gente que acha que a equipe não pode brigar, né? E o Randall, que está comigo há muitos anos, né, ele sabe o que eu penso sobre isso, né? Para mim é fervendo ou gelado, porque morno eu vomito. Tá? Se tem uma coisa que eu não suporto, tá? É aquela coisa vaselina, aquela coisa aquela falsa sensação de harmonia, né? Eu acredito em equipes que conflitam, que discutem, que discordam, tá certo? Eu acredito em tudo isso, né? E o líder servidor,
é o cara que ele trabalha para a equipe, ele se coloca à disposição da equipe, ele abre as suas portas, ele não fica escondido dentro de uma sala, atrás de uma mesa, ele não fica longe do cliente, ele não fica naquele papel aristocrático, todo poderoso, né, de que inacessível, com tantos filtros que ninguém consegue chegar a ele. Eu não acredito em nada disso. Tá? Eu acredito numa coisa muito participativa, muito horizontal. Né? Eu acredito que o líder é um cara que ele vive para a equipe e não o contrário. Não é a equipe que vive para ele, tá certo? Então, essa é a história do líder servidor. Eu não acho que é muito diferente do que a Cris pensa, não. É exatamente a mesma coisa, na verdade. Porque eu acho que as pessoas confundem o líder servidor com alguém que tem que fazer pelo outro. Existe um meme que diz assim: se você não quiser virar coach, estude. E eu vou dizer que eu só virei um coach porque eu estudei muito. E isso tem a ver com potencializar nos outros ou nas pessoas e no ambiente como um todo as melhores demonstrações de competência e de união. Então, te ouvindo falar, quando eu digo que eu não acredito no líder servidor, é porque eu acho que todos nós somos protagonistas e é exatamente essa horizontalidade. Agora, esse momento, a gente está conseguindo ver isso de uma maneira mais evidente, mais prática, porque nós estamos na horizontalidade das emoções, que está todo mundo no mesmo barco. Seja dono, seja equipe, está todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo meio que deprê, meio sem saber o que vai fazer, e a gente acabou tendo que se unir. Porque o que você falou de conflito, que é maravilhoso, eu estimulo o conflito na equipe, porque pela semelhança a gente se aproxima, mas é pelas diferenças que a gente cresce. E eu tenho o hábito de perguntar para quem eu acho que não vai muito com a minha cara, o que essa pessoa acha de mim, porque eu sei que essa pessoa é a única pessoa que realmente vai me dizer que não gostou disso ou daquilo. Porque em termos de relacionamento humano, a gente, de uma certa maneira, a gente tem uma tendência ao agrado, ao fazer parte, à questão da tribo, a questão dessa narrativa que nos leva nesse ambiente de que eu preciso estar em sintonia com todo mundo. E não é isso que promove crescimento. Então, te ouvindo falar, Paulo, eu acho que isso aqui precisa ter um pouco mais de tempo, porque te ouvindo falar, eu falo, cara, é exatamente isso. Enquanto equipes, e eu acho que a grande dicotomia é essa, enquanto equipes esperam que seus líderes façam por eles como babás, né? E que isso não é ser servidor. Entende? Então, é nesse líder, é esse lugar de líder que não faz sentido. E eu ainda vejo o líder tóxico, que é o cara que faz pelo outro e cobra do outro a sua imagem e semelhança, que é um outro, eu acho que é outro assunto aí, para uma outra live. Inclusive o Renato, que até comentou aqui no chat, aqui, né, do James Hunter, né, que é um dos monge executivo, mais do conceito de líder servidor. E muita gente confunde isso com aquele cara bonzinho, com aquele cara que só passa a mão na cabeça. Não tem nada a ver. Com aquele cara que é paternalista, né? Com aquele cara que todo mundo ama, tá certo? Quer dizer, eu como líder servidor, eu não estou preocupado em fazer que todo mundo me ame. Eu estou preocupado em aportar valor na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas um dia percebam o que a nossa relação aportou de valor para a vida delas, aonde elas chegaram através da nossa relação. Eu não estou preocupado que ele me ache simpático, que ele me ache bonzinho. Na verdade, assim, se eu tivesse preocupado com isso, Cris, eu estaria morto como líder nessa altura da minha vida, tá certo? Porque se tem uma... Eu fiz uma postagem que o Peter curtiu, Paulo, que agora virou papo de comadre. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas beleza. O Peter curtiu uma postagem minha que foi assim: se você quiser ser legal, não seja um líder, venda sorvete. E o Valério corrigiu: melhor coxinha. Então, assim, cara, se você quiser ser um líder, quiser ser alguém e que olha para o outro, querendo desenvolver no outro uma competência de protagonismo da própria vida, onde essa pessoa vai estar bem no lugar que ela tem que estar, aí tem lugar para você nessa questão da liderança apoiadora, participativa, genuína. Agora, se você não quiser isso, eu não sei o que vai ser de você nesses próximos momentos, porque não vai ter mais espaço, sabe? Legal, Fala, Paulo. A Rosa está querendo falar, ou ela quer xingar a gente,
ou ela quer fazer alguma pergunta. Abre o microfone dela aí para ver o que vem, cara. Estou até preparado aqui. O Dilson está como anfitrião. Abre para mim, por favor, Dilson. Para Rosa Pacheco. Aqui. Legal. Enquanto tirar a zona do conforto, né, Cris? Como você falou, né? Acho que o líder tem esse papel, né, de conseguir sempre, né, tirar, assim, as equipes de alta performance, elas conseguem, os líderes têm muita habilidade de dar, né, esse cutuco, tirar o liderado, né, da zona de conforto, não esticar também muito a corda às vezes, porque às vezes ela pode estourar, mas eu acho que é por aí. Vamos abrir aqui para a Rosa, depois a gente continua o nosso bate-papo. Oi. Rosa, Olá, Rosa. cadê ela? Bom, primeiro apresentar que somos jurássicos, né? Apesar de parecermos jovens, não estou aparecendo porque eu estou na cozinha fazendo rango, que vai ter festa, enfim. Então, eu prefiro ficar mais à vontade assim. Mas a Cris me conhece, o Akel me conhece, o Peter não, muito prazer, e o pessoal que está me escutando. Como liderança minha, eu tenho uma empresa há 28 anos, né? E me considero uma líder, porque senão eu não estaria com essa empresa há 28 anos. Então, corroboro com a colocação da Cris e do Paulo, mas provoco em vocês o outro lado, do outro, né? Porque, às vezes, a pessoa como líder... Eu sou muito maternal, e como eu sou maternal, eu abraço e dou pau também, entendeu? Eu sou muito de vamos para cima, de dar oportunidade, mas o que acontece do outro lado? Tem pessoas que não te dão um retorno, mas te dão um outro retorno. Então, a gente não pode completamente querer que 100% a pessoa seja o top, né? E nesse novo modelo de vida que vem aí, digital, eu tenho pessoas que foi um parto para ir para frente de um celular para dar uma aula online. Eu tive que ficar ao lado, incentivando e treinando, e até hoje, se me perguntar, é a coisa mais horrível que tem. Mas é o que ela está podendo dar. E eu não vou julgar que está horrível, entende? Eu estou ali incentivando porque ela está conseguindo fazer e porque eu também estou dando um retorno para o cliente. Eu, em uma semana de pandemia, me fantasiei, vim para frente afastei os móveis da minha sala, eu estava dando aeróbica, que fazia 5, 10 anos que eu não dava. Então, cada pessoa, a gente tira um suco, né? A gente faz uma limonada. O que eu quero jogar para vocês é para vocês me darem uma luz de como a gente continua isso, de acreditar no ser humano e no profissional, e não ficar, como se diz, tipo assim, às vezes dá vontade de jogar um balde de água fria e dizer, puta que pariu, minha filha, cai fora que tu não serve para isso, entendeu? Então, é um prazer estar escutando vocês. Desculpa eu não estar aí aparecendo, mas minha admiração por vocês é muito grande, tá? Então, se eu pude contribuir até para essas pessoas que estão escutando, e que vocês me deem uma luz em alguma coisa que às vezes dá vontade de, como líder, dizer, tô fora. Mas não tem outros. Quem é líder constrói líderes, mas tá difícil, gente. Tá difícil. Rosa, é enorme prazer te ouvir depois de tanto tempo, tá? Você com esse sotaque maravilhoso do Sul aí, tá? Muito bom você estar com a gente aqui, tá? Saudades, né? E que a gente tenha muitos anos ainda para a gente compartilhar juntos aqui, né? Do nosso caminho. Vou deixar a Cris falar aí com relação... Agora, aquilo que você já falou já mostra o quanto servidora você é na sua liderança, né? Então, é isso mesmo. Quer dizer, a gente... cada um tem um tempero para acrescentar nessa salada que é uma equipe de alta performance, né? E eu acho que o que você faz aí, né, se esmerando, é exatamente aquilo que se espera de um líder.
Fala aí, Cris. Eu acho que o mundo está muito cheio de nota 7, sabe? Aquele chavão. Eu acho que a gente tem que buscar uma coisa chamada talento. E talento não é cargo, talento é atitude, né? Talento não é a escala profissional, mas é aquilo que a pessoa consegue entregar. Eu costumo dizer que legado não é o que a gente constrói, mas é a nossa passagem, a nossa história, é aquilo que a gente deixa de marca. Então, quando eu ouço a Rosa, eu conheço a Rosa, é uma querida, uma linda, eu tive a oportunidade de conhecê-la e eu sei da dedicação dela em relação à construção do time, mas eu acho agora, Rosa, e todos vocês, que a gente precisa saber muito bem o que a gente quer das pessoas e o que a gente quer no nosso negócio. Mas como que eu encontro essas melhores pessoas? Porque não tem. Essas pessoas se chamam talento e elas têm os seus diferenciais que a gente precisa saber identificar. Normalmente, as pessoas elas podem não ser as melhores em termos de qualidade, mas e isso não tem escala profissional, como eu disse, pode ser da faxineira para o professor, para o líder, não tem, é na horizontalidade mesmo que eu estou falando. O talento é aquele cara incansável, é aquele cara que promove a empresa, é aquele cara que entende o papel dele, seja ele qual for. Então, para identificar esses talentos, você primeiro precisa saber o que você quer deles. As pessoas, elas normalmente, cheio de nota 7, está sendo boazinha, não é isso. É que em termos de qualificação humana, a expectativa que cada um de nós tem em cima das nossas entregas é limitada também. Então, o que eu acho é que falta um alinhamento muito grande sobre o que cada um de nós é capaz de entregar e o que cada um de nós é capaz de desenvolver. E aí vale a provocação de uma coisa chamada mindset, que é uma palavra da moda, mas a mindset como mentalidade, como a capacidade que a gente tem de ter uma mentalidade de crescimento, aberta para as novas mudanças, e aí estudar ou entender outros cenários que compõem o comportamento humano, porque eu não sei se vocês sabem, mas comportamento humano pode ser medido. Ele não é simplesmente aquilo que eu acredito ou olho do outro. O comportamento humano, ele tem a ver com a tomada de decisão de cada um de nós e a nossa capacidade de querer estar ali. Então, quando uma pessoa não quer fazer alguma coisa, não tem muito o que fazer. Mas tem duas outras etapas que a gente pode fazer para estimular no outro estar conosco, até a gente decidir se mantém esse cara ou não conosco. Que é ele não saber. E para você conseguir ensinar uma pessoa algo que ela não sabe, você precisa saber o que ela sabe, para poder fazer esse alinhamento. E eu vejo hoje no mercado de academia, a gente reclama da qualificação da equipe, mas a gente também não se dedica a entender em qual lugar essa pessoa está. E tem mais uma coisa, se vocês estão preocupados com... amor, tá aqui. Mas se vocês estão preocupados com o cliente que desiste de vocês em casa, no sofá da casa dele, saiba que a sua equipe também faz a mesma coisa. A sua equipe desiste de você e da sua empresa caso esse lugar não faça sentido para ela. E pode ser porque ela não entendeu o que você quer dela, e pode ser que é porque você não sabe o que você quer dela e porque ela não entendeu o que você quer dela. E ela vai dizer que entendeu o que você quer delas para ficar livre de você. E isso gera um ciclo vicioso onde eu não entrego o meu melhor, você não puxa de mim o meu melhor, não dá o seu melhor, e a gente vai cada um seguindo as nossas vidas, culpando uns aos outros, estabelecendo uma relação de conflito que não é positiva, porque no conflito existe uma necessidade, aí a comunicação não violenta, né? Que se alguém quiser se interessar por esse tema, que é sensacional, mas aí se você quiser olhar para isso como um conflito, como uma necessidade que precisa ser atendida e desenvolvida, quando uma pessoa diz que não sabe fazer algo, existe uma necessidade ali do desenvolvimento, do estímulo do outro. Então, a Rosa, que é uma líder, é uma gestora super dedicada, e eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que são líderes aqui também são,
eu também não posso descaracterizar a vontade de cada um dos nossos colaboradores, né, ou funcionários, de estarem ali por uma causa. O que acontece é que esse alinhamento de causas não está bem definido. Então fica essa briga entre eu não faço, ou você faz, eu faço, você não faz. Então as pessoas não fazem as coisas por 3 motivos básicos: não sabe, não entendeu, e aí ela decide se ela quer ou não. E cabe a gente, e aí como líder de desenvolvimento humano, estimular no outro novas habilidades e novos olhares para a gente construir uma equipe nota 10. Se você passou por todos esses estágios e deu tudo certo, você está construindo uma equipe nota 10 e aí o sim ou não vai ser uma consequência. Agora, se você não passou por esses estágios, não tem como você dar feedback ou avaliar algo que você não conhece. Tem uma pergunta aqui, Peter, para o Cícero aí, para a Cris. Legal, eu ia deixar ela terminar. O Cícero está falando como que, na verdade, o resumo aqui, como que você não trabalha, né? Como que você identifica as pessoas e monta um time que não é nota 7? Você trabalhar só com as pessoas talentosas. Como que você monta esse time, Cris? Eu faço, bom, como técnica, eu gosto muito do... Cara, eu vou falar, né? Não é a avaliação apenas do desempenho, né? Mas é a avaliação de um conjunto de obra. Então, o conjunto da obra tem a ver não só com as competências técnicas, né? Esses skills, hard skills, né? Que o pessoal fala. Então, assim, não é só as competências técnicas, mas muito de competência comportamental. E fora isso, eu pratico o feedback contínuo. E a prática do feedback contínuo é uma forma que eu tenho de correção de rota antes de colisão, né? Porque a gente precisa ter esse olhar da correção da... É isso que diferencia, que nos torna líder, entende? Então, o seu lugar e o seu papel, e aí, né, se quiser usar a palavra servidora, agora dá, porque a gente esclareceu o que é, mas se você quiser, como líder, corrigir rota antes de colidir, é assim que você constrói uma equipe nota 10 daí. E, inclusive... Desculpa, fala, Peter. Não, vai lá, Cris. Achei que você tinha terminado. Manda bala. Não, Perdão. inclusive, porque à medida que essa pessoa responde a esses estímulos, ela vai sendo qualificada e vai se qualificando. Então, é super importante você dar autonomia para a pessoa, para ela, que ela saiba o que ela tem que fazer e qual é o papel dela dentro da empresa. E eu vejo hoje no mercado de academia uma grande insegurança de donos e gestores, inclusive porque tem essas dúvidas de como quantifica, né, o comportamento humano e como quantifica pessoas, né? Mas isso todas são técnicas, são estratégias e é o dia a dia mesmo, né? Em coaching a gente só trabalha com a devolutiva, né? Então, a autonomia, trabalhar a excelência, que é o desenvolvimento das pessoas, aquilo que ela não sabe eu ensino, para poder alinhar esse propósito, né? Esse porquê que eu estou ali, se essa empresa faz sentido para mim. Eu comecei a fala, inclusive, dizendo que a gente precisa não, que é muito enfático, mas seria legal que a gente tivesse na nossa empresa profissionais, equipe, que fossem promotoras. Eu, como headhunter, eu não olho só para currículo. A propósito, eu nem olho o currículo. Porque no currículo o cara coloca o que ele quiser, mas eu olho para a obra dele como um todo. E a obra dele tem a ver como ele se comporta, inclusive na casa dele. Porque é isso que vai me dizer muito mais da pessoa, não só no nosso ambiente. Então, o nosso trabalho aqui é um olhar muito mais sistêmico de com quem a gente está falando. E isso nos coloca no lugar de saber o que fazer com isso. Então, a pergunta é, porque muito provavelmente falta esse exercício de se colocar nesse ambiente do outro. Peter, eu queria aproveitar aqui, né, já para a gente ir meio que ingressando no assunto que gerou essa live aqui, que provocou essa live, né, que foi um pedido do Alisson, lá da Quality de Minas Gerais. Um pouco ele se manifestou dizendo que ele estava meio perdido com relação a comissionamento, a remuneração, né? E essa coisa toda que é tão complexa, né, na nossa vida. Então, já ingressando, eu queria fazer essa transição de um assunto para outro, Cris, porque você falou em propósito, né?
E não tem como a gente entrar no assunto remuneração, comissão e companhia limitada sem que todo mundo consiga entender o que é essa história de propósito, né? O que é essa história de missão. Né? A gente muitas vezes entra nas lojas, né? A gente vê na recepção das empresas, ou talvez até em anúncios, em lugares onde a gente tem a exposição pública, né, daquilo que a empresa chama de missão, visão, valores, né? E que a gente sabe que 90% das vezes, infelizmente, quando a gente vê isso pendurado num banner, né, numa empresa, numa recepção, numa loja, isso é uma coisa que veio da área de marketing, veio do departamento de marketing com frases bonitas, com coisas assim muito bem escritas, cuidadosamente escritas, né, e que parecem muito nobres, mas se você perguntar para um colaborador, para um membro da equipe, né, quais são os valores da sua empresa, qual é o propósito da sua empresa, ele não sabe. Sabe por que ele não sabe? Porque ele não participou daquilo. Porque muitas vezes ele está lá pela remuneração, pela comissão, vendendo as suas horas, meramente vendendo as suas horas e não alinhado com todo o resto do time, não alinhado com essa coisa toda que a gente chama de propósito, que a gente chama de missão, né, que a gente chama de valores, né, que são coisas que, mais uma vez, precisariam ser discutidas entre todas as pessoas que fazem parte de um time. Se a gente vai divulgar quais são os nossos valores, a gente precisa primeiro discutir quais eles são. Quer dizer, porque eu não sou obrigado a acatar ou adotar os valores que não são os meus, quer dizer, que são de outras pessoas. Eu só posso aceitar fazer parte disso aí quando eu fiz parte do debate, quando eu fiz parte da discussão, né? Então, fala um pouquinho disso aí, Cris. Como é que você enxerga essa questão aí da remuneração, dessa infeliz realidade de tanta gente trabalhando nas empresas simplesmente pelo salário, né? Esperando o dia de receber no final do mês, sem significado, sem propósito, sem saber exatamente por que ele faz o que ele faz, né, de uma forma totalmente alienada, meramente econômica, né? Fala aí. Se eu não sei aonde eu tô, né? Se eu não sei para onde eu tenho que ir, qualquer caminho serve, né? O famoso Alice. Eu entendo que esse alinhamento, Paulo, eu acho que aí começa até no mercado de academia não é diferente, né? Tem muita empresa que tem um discurso de missão, visão, valor, até tem, né? Mas isso não atinge o coração das pessoas. Eu entendo que o propósito é aquilo que realmente se manifesta, não na nossa cabeça, mas no nosso... Eu vou colocar coração-cabeça? Coração-cabeça é isso. Coração-cabeça só para ilustrar, tá legal? Mas, assim, se não faz sentido dentro do meu coração, as coisas que estão na minha cabeça, não tem por que eu estar junto, eu estar ali junto, nesse propósito maior, né? Estar em sintonia com um propósito que é maior, porque essa empresa existe, é justo e é válido. Mas que para que eu saiba que aquele lugar é para mim, eu preciso saber o que é. Então, eu acho que vem muito dessa falta de alinhamento das expectativas, a questão dos porquês. Até tem, né, muitos estudos que dizem, né, comece pelo porquê. O Simon Sinek fala muito isso. Acho que vale a pena. Todas essas dicas que eu estou dando aqui de livro, gente, é porque eu curto ler para transformar isso em algo, porque a ciência sem prática não serve para nada, né? Então, eu acho que vale a pena esse empoderamento de que vocês entendam e possam ter as tomadas de decisão e possam decidir, possam conduzir a equipe a partir de vocês. Isso me perguntaram outro dia, né? Como é que você faz para alinhar as pessoas, né? Para desenvolver pessoas? Eu disse, bom, começa se desenvolvendo. Sob propósito, as pessoas, elas, para empoderamento, para engajamento de equipe, não tem... Elas vão trabalhar só pelo dinheiro no final do mês se elas não entenderem o papel delas lá dentro. E a gente não olha para isso. O mercado não olha para isso de maneira geral. Seja por falta de tempo, seja por falta de energia, seja por falta de conhecimento, seja por falta de até de interesse.
E eu diria, eu fiz uma live outro dia com o Eduardo Carmelo, e ele falou um negócio que eu falei, putz, é verdade, eu tinha pensado nisso, mas não desse jeito. Que ele disse que não é que as pessoas não gostam de pessoas ou têm preguiça de pessoas, é porque as pessoas não têm interesse. Então, a falta do meu desejo é a falta do meu interesse por um tema ou um assunto. Que, no final das contas, o fato de eu não me interessar por aquilo, na composição do todo, se perde. Então, como que eu vou julgar algo que eu não conheço, não me interesso e não faz sentido? Entende? Então, eu acho que, em termos de propósito, eu acho que é por esse caminho, né? O alinhamento realmente das expectativas, o que as pessoas esperam nas suas vidas, o que elas... Uma pergunta que eu faço para candidato é: o que você quer ser quando crescer? Essa é uma pergunta que eu faço. Eu falo: o que não está aqui no seu currículo que você não me contou? O que eu não estou vendo na rede social que você pode me dizer, porque é esse cara que eu quero conhecer, entendeu? Então, eu acho que esse alinhamento de propósito tem a ver com isso. Claro que dinheiro é importante. É importante. Claro que é. A gente não está dizendo que não é. Aqui todo mundo... Mas eu acho que muito mais do que o dinheiro, o propósito do dinheiro está muito mais atrelado a uma prosperidade, a uma vida próspera, a uma vida com condições bacanas, que as pessoas que a gente possa ter autonomia de ir e vir, inclusive que seja pelos nossos esforços pessoais. E aí não tem hierarquia, né? Não tem CNPJ ou CPF, né? Até porque um CNPJ é um conjunto de CPFs, né, que tornam disso tudo uma grande obra, né? Então eu acho que é olhar para isso, né? Muito mais do que missão, visão, valor, é exatamente entender o que cada um de nós quer ser quando crescer, né? Muito bom, Cris. Quer complementar, Paulo? Eu quero complementar, quero inclusive aproveitar, né, para responder o Alisson, né? Eu acho que a gente, na vida, a gente sempre tem uma busca por receitas e por fórmulas mágicas, né? E eu aprendi ao longo da minha vida que não existe receita e não existe fórmula mágica. Cada realidade é uma realidade, cada caso é um caso. A gente só entende o que é melhor para a nossa empresa quando a gente começa a conhecer melhor as pessoas que fazem parte dela, quando a gente consegue conhecer melhor quem são os nossos clientes. E o cliente não é o cara que paga, não é qualquer um, tá certo? Eu até... Ontem mesmo a gente teve uma reunião, o pessoal do time que está aí sabe que a gente teve essa reunião e que eu falei isso até de uma forma muito apaixonada, né? A gente não quer vender para qualquer um que queira comprar. A gente quer escolher, sim, quem são os nossos clientes, quem são aqueles que compartilham os nossos valores, quem são aqueles que seguem uma mesma linha, né? Na verdade, assim, um pouco aquela coisa, né? Diga-me com quem andas e direi quem és, né? E os membros da equipe, os colaboradores, é a mesma coisa. Quer dizer, eles fazem parte de alguma coisa com a qual eles se identificam, com a qual eles enxergam alguma conexão, que tem algum significado, né? E isso tem que ser muito mais forte do que a motivação financeira. O dinheiro é importante, pessoal, e eu, como todo mundo aqui, gosto de resultados positivos, gosto de quando a empresa vai bem, de quando a empresa cresce. Todo mundo aqui sabe a importância que isso tem, até porque sem resultados positivos, a gente não consegue continuar contratando, a gente não consegue melhorar aquilo que a gente faz pelos nossos clientes. Tudo isso é muito importante. Mas, na verdade, né, isso é uma consequência de alguma coisa que você faz muito bem feita, né, e que é relevante para mudar a vida das pessoas e para fazer um mundo melhor, né? Então, as pessoas que compõem, que fazem parte de uma equipe, elas têm que acreditar primeiro nisso, né? Por que eu odeio o comissionamento? Porque o comissionamento aciona o cérebro réptil das pessoas. As pessoas passam por cima dos seus valores, elas passam por cima dos seus princípios, né? E elas fazem qualquer coisa, tá? Por aquele a mais que vem de cada venda. E aí começam a vender para qualquer um. Quer dizer, vende para um cara que não precisa do seu produto. Você não pode vender para um cara que não precisa do seu produto.
que não é o cara que você realmente vai conseguir atender as necessidades. Você precisa escolher para quem você vai vender. Uma academia de pessoas que treinam pesado, que treinam para hipertrofia, que treinam para performance, é diferente de uma academia que atende família, com filhos pequenos, né? É outra pegada. Então a gente tem que saber qual que é o nosso foco, quem que é o nosso cliente. As pessoas que fazem parte do time precisam conhecer esse cliente, precisam saber como elas fazem diferença na vida desse cliente e tem que haver um significado maior naquilo que elas fazem. Elas têm que acreditar naquilo que elas fazem, elas têm que acordar todos os dias e sentir orgulho daquilo que elas fazem e trabalhar por isso, trabalhar pela realização, pela obra, trabalhar por aquilo que te engrandece como profissional, aquilo que te engrandece como ser humano e não trabalhar por uma comissão a mais, por uma comissão a menos. Então, tem até uma pergunta aí que surgiu, né? A pergunta foi do Lucas, né? A grande dúvida é comissionar quem sabe mais a equipe ou comissionar o funcionário que não sabe tanto quanto o outro, mas faz mais que o outro. Então, essas questões, na verdade, elas fazem parte da nossa vida. Cada caso é um caso, cada história é uma história, né? A gente precisa conversar, conhecer as pessoas e saber o que vai pela cabeça delas. E eu acredito que as pessoas vão ter remunerações diferentes. Eu acredito que as pessoas vão ter remunerações diferentes que retratam o estágio da vida delas em que elas estão, o estágio de competência, o estágio de resultado que elas são capazes de gerar. Eu não acho que todo mundo tem que ser igual. Pessoal, eu não tenho aquele pensamento, né, de igualdade total, que todo mundo é igual e que não importam as individualidades. Não, pelo contrário, eu acho que as pessoas fizeram por merecer o lugar onde elas estão, as remunerações são diferentes, mas eu acredito numa remuneração justa e numa remuneração condizente com o quanto a pessoa gera de valor para aquele negócio onde nós estamos todos juntos, tá? E não naquele tradicional comissionamento de cada venda que você faz, você ganha um pedaço dela e que vai levar o cara acionado no cérebro réptil a vender para qualquer um, a trazer cara para dentro da academia que não deveria estar lá, que não condiz com a realidade da academia, com a filosofia da academia, com os valores da academia, até com a proposta da academia. Quer dizer, a gente não pode vender para qualquer um. A gente tem que vender para quem realmente vai se beneficiar daquilo que a gente vende. A gente tem que escolher o nosso cliente, tá? E você só vai ter os teus vendedores escolhendo o cliente quando eles forem remunerados de uma forma justa, mas não estiverem preocupados em fazer 4, 5, 6, 7 ou 8 vendas, tá certo? Porque é isso que vai determinar o resultado deles. Tá certo? Quer dizer, eles têm que ter o resultado deles ligado à geração de valor deles, e a geração de valor está ligada ao que a academia quer ser, aonde a academia quer chegar, né? Ou a academia, ou as nossas empresas todas, né? De uma forma geral. Então é isso que eu penso, por isso que eu não gosto de comissão, eu não acredito em comissão. Comissão é aquilo que eu aprendi na minha vida, Cris, é a tática da foca. Sabe? Você não conscientiza pessoas, você não mobiliza pessoas, você não compromete pessoas. Você trata as pessoas como a foquinha amestrada, tá? No showzinho da Disney lá, né? O golfinho, que quando ele faz aquilo que você quer, ele ganha o peixinho, tá certo? Então isso é adestramento, isso não é conscientização, isso não é comprometimento verdadeiro. Tá certo? Por isso que eu não acredito na tal da comissão, naquele modelo mais, vamos dizer, clássico, mais convencional. Fala aí, Cris, você concorda comigo? Eu queria falar eu concordo, Paulo, e eu acho só que tem uma coisa que a gente precisa deixar claro para o pessoal. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que tem uma dúvida que paira. Beleza, então... Mas como é que a gente faz se grana é importante, é legal, o cara vende, mas daí a gente não pode falar em comissão? Eu trocaria a palavra comissão por consequência, né? Então, assim, o meu esforço, sendo bem
como uma forma, o meu esforço máximo, e o máximo a gente está dizendo em termos de propósito, de engajamento, de princípios, de identificação de valores acionados numa pessoa, é uma consequência o cara vender mais, engajar mais, ter cliente mais feliz, o cliente duradouro, porque isso vira um relacionamento muito mais do que uma venda. Então, o que vocês precisam entender na fala que Paulo está trazendo não é só que ele não gosta do dinheiro, não é isso. A comissão é uma consequência, é o ROI do cara. É o retorno do investimento que ele faz do tempo dele, que a empresa faz nele, que o cliente faz na empresa. Isso é uma cadeia, né? E que precisa ser estudada. O que falta no nosso setor é a gente parar para analisar números, dados, pessoas e o nosso protagonismo, sendo a gente gestor ou não. E aqui teve um que falou, eu estou aqui com o negócio aberto, com o chat aberto, o Renato Martini, ele fala assim, ó, no dia que manter as pessoas no time alinhadas com o propósito é um grande desafio, tal. No dia a dia a gente sabe que um percentual importante acaba priorizando os seus próprios interesses. Qual é o problema? Qual é o problema disso, gente? Para! Porque não, é uma ilusão, é a Babylândia da gestão achar que as pessoas não têm, que elas tenham interesses próprios e que elas dediquem esse interesse próprio no meu negócio. Eu quero gente que se dedique para o meu negócio para crescer. Porque se esse cara crescer na minha empresa, cresce também todo mundo. E esse é o grande protagonismo do empreendedorismo, que é isso que se faz uma sociedade, um mercado. Nosso mercado só existe porque cada um de nós aqui dá a sua contribuição empreendedora, dá a sua contribuição de conhecimento, dá a sua contribuição de esforço. Então, o que a gente precisa parar no nosso setor é de colocar palavras como se elas fossem fim. Palavra é meio, entendeu? Que te leva para uma atitude muito maior. Para isso, tem que pensar, tem que colocar em prática, tem que agir de uma maneira mais consciente. Eu acho que talvez o trabalho seria, né, trabalhar essa conscientização. Aí, gente, busca exemplo fora, busca exemplo de grandes empreendedores, busca exemplo de grandes profissionais de sucesso, referências, sabe? Estudar outros temas, outros assuntos, leva você para um ambiente de empoderamento assim, inimaginável quando o assunto é desenvolvimento de pessoas. Boa, Cris. Fala, Paulo. A gente precisa entrar talvez aqui nas considerações finais, aí, se você quiser falar aí, fazer o último comentário. Agora, perto do clímax, tá? Nós estamos clímax, cara. A gente tem alguns minutos aí, então... Eu entendo que tem que respeitar o tempo também, né? Mas Cris, eu acho o seguinte, né? A gente vem aqui, você, eu, Peter, né? A gente vem aqui para falar cada um das suas crenças, né? Cada um daquilo que acredita. Eu acho que o bacana do pessoal que está assistindo é assim, eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, a gente vem aqui, é uma mesa aposta. Na verdade, claro. Aproveita aquilo que você entende que mais se alinha com as tuas ideias, com o teu pensamento, né? Com a tua forma de ser. Para ficar assim um pouco mais claro, né? Porque o Zé Luiz já perguntou, então salário fixo melhor? Né? Sim, Zé, eu acredito em salário fixo melhor, acredito em premiação por resultado, acredito sim, mas eu acredito muito mais numa premiação coletiva do que numa premiação individual. Eu acho que assim, a gente respeita a individualidade das pessoas, né? Escolhendo e negociando para cada uma delas uma remuneração que seja adequada às suas competências, à sua estatura, ao estágio da vida onde elas estão, e aí é que a gente diferencia, né, as individualidades de cada pessoa. Agora, quando a gente está numa construção coletiva, né, eu acredito muito no teamwork e na colaboração. Eu não quero um competindo com o outro, eu quero um ajudando o outro. Então, se a gente vai ganhar um prêmio, nós vamos ganhar um prêmio junto. A gente precisa ganhar um prêmio junto. Né? Então, e aí tem várias formas de premiação, quer dizer, a criatividade e o céu é o limite, tá certo? A gente pode criar N formas diferentes de fazer isso.
o que, assim, para ficar bem claro, né, eu não gosto do sistema convencional de comissionamento, aonde um fica tentando puxar o do outro, um compete com o outro, você cria uma situação hostil dentro do seu time, cada um só pensa em si mesmo, quer dizer, cada um fica aquela briga pelos prospects, pelos leads, né? Quer dizer, fica aquela coisa que realmente eu não acredito. Eu acredito em cooperação, em colaboração, em vamos fazer junto, e se a gente vencer, né? É como o futebol que muita gente aqui gosta, né? Se joga com 11, né? Um goleiro e mais 10. Se ganhar, ganhou todo mundo. Se perder, perdeu todo mundo. Quer dizer, não tem como um cara ganhar sozinho, tá? Numa partida de futebol. Ou ganha todo mundo, ou perde todo mundo, tá certo? Então, é muito isso que eu acredito, né? Não desrespeitando e não desmerecendo a individualidade e a estatura de cada um, tá certo? Pô, a Cris está com cara de tréplica aí. Quer falar, Cris, um pouquinho só para a gente concluir? Não, mas Tá tudo não, certo? ixi, isso aqui é assunto para depois. Eu só acho que dentro de um todo eu acredito em competição, mas eu acredito numa competição que seja sadia. Eu sou uma pessoa competitiva, não competitiva para mim só, mas pelo todo, né? Então eu curto a Essa é uma roda diferença girando. entre nós, viu, Cris? Porque eu não sou competitivo, hein? Ah, que mentira! Falou! Mas isso é sadio, isso promove. O Zé Luiz, que está por aí, falou assim: pô, bom te ver com essa gana ainda. Fiquei preocupada, será que eu estou ficando velha? Ainda, Mas né? não, mas assim, gente, é isso. Eu acho que seres humanos, né? A gente tem que saber respeitar as individualidades, né? Como o Paulo falou, eu acho que aqui vale o crescimento mútuo. Se a gente estiver caminhando todos por um caminho feliz, próspero, né? E que seja comum para todo mundo, vale a discussão, vale a conversa. E já tem gente pedindo para depois. Tem gente Pois pedindo é. bonificação individual. Mas, pessoal, temos que fazer um segundo tempo. Aí, sexta que vem, vamos continuar essa conversa. Tá muito boa, a turma tá fã. Mas, pessoal, a gente precisa encerrar. Vamos. Peraí, cara. Peraí. Cris, Peter, só para a gente não deixar passar a oportunidade, né? Eu queria, todos os clientes que estão aqui, né? Não queria perder a chance, já que o assunto é esse, né? Do dia, o assunto é pessoas, people, as pessoas dentro das empresas que dedicam as suas horas, dedicam os seus dias a cuidar da equipe, a cuidar do time, tá? Então eu queria não perder a chance de trazer aqui para junto de nós aqui, né? E para que todo mundo visse, né? Quem são as pessoas que cuidam do time W12, do time Evo, tá? E que permitem às 100 pessoas do time Evo cuidarem bem dos nossos clientes, tá? Porque estão bem cuidadas dentro de casa, né? Então eu queria meu consigliere, que está comigo há muitos anos, que é meu amigo, somos rivais no futebol, porque ele é palmeirense doente e eu sou corintiano, né, preto e branco, de vez em quando roxo, né? Mas está aí o Randall. Randall, dá um oi para a galera aí. Boa tarde, pessoal. Sensacional estar com vocês, com a Cris. Cris falou em conflito, falei com ela um dia que ela foi num evento lá na W12, colou a música do Zeca Pagodinho, a gente bateu boca daquele jeito maravilhoso que a gente... A pessoa falou, pô, mas você não se dá bem com ela? Eu falei, não, exatamente por eu não dar bem com ela que a gente bate boca desse jeito. Sensacional, a gente gosta desse tema, recomendar para o pessoal aí, eu gravei 2 podcasts com a Cris já, um sobre gestão de pessoas e liderança, outra sobre hard skills e soft skills, recomendar o pessoal escutar, e um Evoento também, que é um conteúdo em vídeo, que enriquece ainda mais. Quando a gente for mandar o link do webinar gravado, eu acho que a gente pode inserir esses materiais aí. Que Vamos fazer isso, Randas. Boa ideia. A gente coloca lá para todo mundo e todo mundo disponibiliza. Boa. Valeu. Aí o Randall, queria chamar a Lana também. A Lana é responsável por 50 contratações, né, as últimas 50 contratações da equipe W12 Evo, né, que cuida de vocês todos os dias aí.
A Lana é uma líder nossa de People, tá aí. Lana, abre o microfone aí, dá um oi para a galera. Oi, pessoal. Boa tarde, Cris. Boa tarde. 50 ano passado, né, Paulo? Esse ano já foram mais aí, já estamos Mais esse ano, quase né? na metade. Cris, muito bom te ouvir. Minha parceira já me ajudou em vários processos aqui na W12. Temos gente muito boa que a gente veio através de você, da Brainfit, da Magda. Já batemos um papo muito legal também nesse podcast, né, de software, de soft e hard skills aí. E muito bom ouvir sua contribuição, Cris. Obrigada pela sua participação. A gente pensa parecido em muitas coisas, né? Já trocamos muitas ideias boas. E obrigada por caminhar e por estar junto com a gente, apoiando o nosso trabalho. Muito bom. E finalmente, né, também a minha fiel escudeira de tantos anos, né, a quem eu chamo carinhosamente de Curica, né, que cuida dessa turma toda, todos os meses aí, que cuida de todos os vale-refeição, dos vale-transporte e dos exames, e da burocracia, e das horas extras, e das férias, enfim, com todo o carinho também, né, do jeito que sempre cuidou de mim aí a minha vida inteira. De vez em quando trama pelas minhas costas com a minha esposa, né, que é mais amiga dela do que eu, tá certo? Mas ela tá do meu lado aí há muitos anos, né? Fala, Curica, abre o microfone e dá um oi pra galera aí. Cadê ela? Sumiu? Sumiu ou perdeu o microfone? Ah, tá aí. Abre o microfone aí, Curica. Não estavam deixando eu falar, estava mutada aí. Estou aqui, gente, há 8 anos com o Paulo, firme e forte. Vamos ver mais quantos anos pela frente com vocês. Obrigada pela companhia, Cris. Obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. E vamos juntos, vamos em frente. Estou aqui por vocês. Legal, muito bom. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, Peter. Esse é o time de People da W12, né? A gente precisa cuidar das nossas pessoas para que as nossas pessoas cuidem das outras pessoinhas que são os nossos clientes que estão aí, né? E tudo isso é feito com muito amor, a gente acredita muito nisso, a gente acredita em relacionamento, né? E muito mais do que contratos, né, Cris? Muito mais do que o lado comercial que existe entre nós, existe e é importante, mas eu acho que acima de tudo isso está o quanto a gente se considera importante um para o outro, né? Tanto dentro de casa como junto do mercado. É isso? Muito, muito. A hora que eu recebi o convite, eu só falei sim. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Assim, eu me sinto muito em casa, né, gente? Aqui, eu não sou... Quem me conhece sabe que eu não sou muito de ficar babando egg, porque nem é meu perfil, né? Com as pessoas que eu amo, eu discuto, e discuto feio. Então, assim, para mim é um prazer, assim, é inenarrável estar aqui, podendo, sabe, a justificativa da minha trajetória só tem sentido por momentos como esse. Então, para mim, é uma delícia estar aqui, não só representando da casa da W12 Evo, mas também da casa de todos vocês, né? Então, assim, para mim é um grande prazer. E é um grande prazer poder ter esse debate com você, né, Paulo? Porque, a gente se conhece há 1900 e Guaraná com rolha. Nem fala, porque senão denuncia a idade. Você falou 85, e eu tô por aí, eu sou um pouquinho depois, porque eu fiz matemática antes, né? Então eu tenho uma outra formação para trás, mas estamos junto. Então, assim, mas independente do tempo, sabe, gente? É a nossa intensidade. É a intensidade com que a gente se dedica para o mercado, com que a gente se dedica para o negócio. Então, gente, eu quero agradecer todos vocês por essa oportunidade. Espero que tudo que eu tenha dito não tenha deixado a canela de ninguém roxa, porque a ideia não era essa, mas era para realmente fazer algum tipo de provocação para justificar vocês aqui ouvindo, né? Se sair daqui sem fio para puxar, não tem porquê, né? A gente não está só no papinho, né? E foi um prazer enorme. Paulo, muito obrigado. Peter, você é um querido, você sabe disso, você mora no meu coração. Randas, estou te aguardando, que você é um amor. Lana, flor do meu coração. Thaís, Noara, que estão aí, que eu não estou vendo. E tem um monte de gente aqui que eu reconheço. Confesso que eu sou cegueta, então eu só vejo eu não consigo... eu me perco, eu preciso focar.
Então, um grande beijo a todos. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer. E obrigado ao nosso careca simpático, né? Que fez a nossa técnica aqui, soltou aí a live para ela acontecer, ficou cuidando dela o tempo inteiro aí também. Obrigado aí, Edilson. Tamo junto, pessoal. Obrigado, Cris. Obrigado, Paulo. Obrigado ao time da W12. Obrigado a todos os clientes. A gente fica por aqui. Quem não pegou aí desde o começo, a gente vai deixar gravado e vai publicar no nosso canal do YouTube. Já essa gravação tá lá, pessoal. Boa sexta-feira para vocês. Um ótimo final de semana para todos. E a gente se vê na próxima sexta, às 3 da tarde. Tchau, tchau. Beijo, tchau. She likes salmon sauce.